Então, boa noite a todos e a todas. Esse aqui é o nosso encontro síncrono da disciplina Informática Aplicada. A gente está na unidade 3, né? Espero que todos estejam bem por aí. Eu vou tentar acelerar um pouco aqui a nossa aula, nosso encontro, porque eu quero tentar mostrar bastante coisa para vocês desse trabalho de Excel, que eu acho que é o mais complicadinho de todos os trabalhos aqui da nossa disciplina. É, Então vejam bem, vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, tá bom? Fique à vontade, pode interromper. Não deixe para fazer pergunta no final, não. Assim que vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Então veja o seguinte: alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente começar? Então tá bom. Então, a unidade 3 a gente está vendo a questão de planilhas eletrônicas e banco de dados. E o trabalho, ele é sobre planilhas eletrônicas. Então, planilhas eletrônicas, elas são criadas, né, num programa chamado Excel, tá? Então, essa aqui é a cara do programa Excel. Ele tem as barras de ferramentas aqui em cima, né? Você utiliza para editar a planilha, tá? Você tem aqui as abas, onde você vai tendo acesso a outros tipos de dados, tudo bem? E a gente já tem aqui as células, que é onde você digita as informações, né? Os dados numéricos, os textos, as datas que você precisa na tua planilha. É, Cada célula ela tem um endereço, né? Então esse endereço ele é composto por letras, tá? E números. As letras elas começam a fazer combinações, né? Depois do Z você tem o AA, o AB, o AC e assim sucessivamente. BA, BB, BC. E os números, né? Eles têm aqui uma numeração bastante ampla. Então o nosso trabalho ele pede que a gente desenvolva algumas planilhas, tá? Só um pouquinho aqui. Deixa eu configurar isso aqui. O pessoal está tentando entrar. Então vamos aqui, ó. Agora que você desenvolveu suas habilidades com editores de planilhas eletrônicas, iremos avaliar sua capacidade de construir uma planilha com algumas opções de análise. Suponha que você foi contratado para estagiar no time de RH de uma empresa multinacional. No primeiro dia de trabalho, seu chefe pede que você crie uma planilha que os ajude nos controles internos do departamento. Ele passa as seguintes informações e requisitos. Então, olha lá. Você vai criar três planilhas, tudo bem? Como é que a gente cria três planilhas no Excel? O Excel ele tem aqui embaixo a opção de você adicionar planilhas. Então aqui eu tenho a planilha 1. Quando eu clico no mais, ele abre a planilha 2. Quando eu clico no mais, ele abre a planilha 3 e assim sucessivamente. Eu posso ordenar as planilhas, clico e arrasto, tá? Ou posso manter do jeito que está aí. Eu posso nomear as planilhas também, tá? Posso colocar um nome para a planilha 1, um nome para a planilha 2 e um nome para a planilha 3. Então, o nosso trabalho, ele pede que a gente trabalhe com algumas informações que serão dadas. Então, aqui eu tenho uma planilha que é a lista dos cargos da empresa com o salário bruto atual. Ok? Aqui na outra planilha eu tenho listas de despesas do departamento do RH. E a outra planilha eu tenho listas de clientes da empresa e o valor mensal das compras. Então eu posso começar o trabalho simplesmente editando
o nome das planilhas. Então eu vou botar aqui, o nome da primeira planilha vai ser lista de cargos. Então vem aqui no Excel, a primeira planilha vai se chamar lista de cargos. Ok? A outra planilha vai se chamar lista de despesas. Então eu venho aqui, lista de despesas. E a outra vai se chamar lista de clientes. Vem aqui, lista de clientes. Então vamos começar pela planilha lista de cargos. Então o que tem que ter nessa planilha? Será dado o nome do cargo, o valor do salário bruto mensal e a quantidade de funcionários nesse cargo. Aonde que será dada essa informação? Se vocês virem aqui no exercício, ele tem uma planilha de dados.xlsx, que é o formato do Excel. Então, quando você clica aqui nele, ele vai baixar essa planilha, você vai abrir. Agora você tem duas planilhas abertas, dois arquivos abertos, né? Você vai ter o arquivo que você está trabalhando, inclusive é bom até salvar, né, para você não perder os dados. Então vou salvar aqui como trabalho, unidade 3. Eu tenho uma planilha que eu estou fazendo o meu trabalho e eu tenho uma planilha de dados. Então na primeira planilha de dados, como ele disse, eu tenho cargos e salários. Então eu tenho o cargo da empresa, tenho o salário bruto e tenho a quantidade de funcionários que recebe. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é transpor essa informação para a planilha onde eu estou trabalhando. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses dados, vou clicar no teclado Ctrl C, ou então com o botão direito em cima desses dados, botão direito do mouse, eu vou copiar. Quando você clica com o botão direito, ele mostra para você diversas opções, tá? Uma delas é copiar. Eu vou voltar lá na planilha do Excel que eu estou fazendo o meu trabalho e vou Ctrl V. Ou eu clico com o botão direito e colar. Tem várias opções de colar. Quando você vai passando o mouse por cima, ele te mostra como que essa colagem vai ser feita. Eu vou pegar aqui a colagem tradicional e vou colocar aqui as funções, tá? As células elas podem ser estendidas, né? Você pode aumentar o tamanho das células. Clicando entre elas 2 vezes rápido, você estende aqui o tamanho dessas células para ficar mais fácil de visualizar. Então agora eu tenho os dados na planilha lista de cargos, ok? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular a despesa anual de cada cargo e o valor da despesa com todos os funcionários deste cargo. Então isso aqui eu vou usar uma fórmula no Excel, né? Calcular a despesa anual de cada cargo e o valor da despesa com todos os funcionários. O que é a despesa anual? Eu vou multiplicar por 12, né? Primeiro eu vou multiplicar por 12 para saber quanto que cada pessoa vai ganhar. Aí eu vou ter a despesa anual de cada cargo. E depois eu vou multiplicar esse valor anual pela quantidade de pessoas que recebem esses dados. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui no Excel. Então aqui em cima eu vou criar um novo título, né, para essa coluna, que vai se chamar despesa anual. Então como é que eu calcularia a despesa anual? Olha só. O abastecedor de linha de produção, ele ganha R$ 2.120,66. Para facilitar a visualização... Professor, Oi. tem como o senhor abrir mais um pouco a imagem? É porque está muito pequeno, está difícil de enxergar. Tá. Melhorou? Sim, deixa mais dar bom, obrigada. Então olha só.
Para eu facilitar, visualizar isso aqui como um salário, eu posso selecionar a célula toda e clicar nesse botão aqui, ó, para transformar num número de contabilização. É como se fosse dinheiro, né? Você clica aqui e ele vai transformar isso aqui em reais. Então o abastecedor de linha de produção ganha R$ 2.120,66. Então a despesa anual de cada um deles é quanto? É 12 vezes esse salário. Então eu venho aqui, ó, igual. Quando eu coloco igual, quer dizer que eu vou inserir uma célula. Então eu vou multiplicar o quê? Esse salário bruto por 12, né? Então eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu posso indicar o endereço da célula. No caso aqui é a célula B2, né? Então eu posso digitar aqui B2 vezes, que é a multiplicação, 12. Quando eu clico, aperto Enter, ele faz o cálculo para mim. Então o abastecedor de linha de produção custa para mim, anualmente, R$ 25.447,92. Tá? Professor, Oi. quando o senhor transformou em real, tem que ser dessa mesma forma ou a gente pode usar o método que a gente já entende? Tipo, formatar a cédula, colocar em dinheiro e a multiplicação pode ser o valor, né, igual 2.120,66 vezes 12, pode ser assim também? Não. Tá. Não. Em Excel você usa as fórmulas, você vai fazer os cálculos automáticos. Sim, mas é com a fórmula, só que não do jeito que o senhor fez, de outra forma, entendeu? De outra forma. Eu estou ensinando a primeira, agora eu vou ensinar a segunda, tá bom? É porque tem que conhecer as duas, porque as duas são úteis, né? A primeira maneira é você digitar o endereço da célula. No caso aqui, o endereço da célula que tem um salário bruto é B2, tudo bem? Vezes 12, que é a quantidade de meses. A outra forma que tem é você igual, e aí você vai com o mouse e seleciona a célula que você quer multiplicar. Então eu quero selecionar a célula B2, eu vou lá e clico nela. Quando eu clico, automaticamente ele preenche com o B2. Se eu tivesse clicado aqui, ia ser o B8, o B18, o B30, BC19, né? Às vezes você não quer ficar procurando qual é o endereço da célula, você vai lá e clica direto nela. E aí você multiplica por 12, que é a quantidade de meses. Ok? Aí você tem aqui a despesa anual. Então olha só. Calcular a despesa anual de cada cargo. Se é cada cargo, então eu tenho que fazer para os outros, né? Então, eu poderia, no método manual, chegar aqui, colocar igual, clico aqui, B3 vezes 12. Ele ia calcular também. Como é o mesmo salário, deu o mesmo valor. Tá? Mas a forma correta a fazer é você clicar no lugar onde tem uma fórmula. Aí você vem aqui nesse quadradinho e você vai ver que o mouse vira um mais. Tá? Esse mais quer dizer que ele vai copiar a formatação para as outras células. Então quando você clica aqui e arrasta, ele vai copiar a formatação para as outras células. Ok? E ele automaticamente modifica os endereços. Ó. Então eu tinha B3 vezes 12, a próxima virou B4 vezes 12, B5 vezes 12, B6 vezes 12, assim sucessivamente até o B30 vezes 12. Tudo bem? Então já temos aqui todos os salários anuais de cada cargo. Agora a gente tem que calcular o valor da despesa com todos os funcionários deste cargo. Então a gente vai colocar aqui despesa total. Certo? A despesa total é o quê? É a despesa anual vezes a quantidade de funcionários que eu tenho. Não é isso? Então eu venho aqui, igual a despesa anual, que no caso aqui vai ser o D2 para o primeiro, vezes a célula onde está a quantidade de funcionários. No caso aqui 23. Clico aqui, Enter, ele calcula para mim. Ó.
Despesa total, 582 mil, ou 585.302,16. Agora eu preciso da despesa total para cada um dos cargos, né? Clico aqui, arrasto para baixo e ele calcula automaticamente para mim. Ok? Então, despesa anual, despesa total, usando fórmulas. Não pode fazer na mão, tá, pessoal? Se fizer na mão aqui, esses cálculos vai perder ponto. O que mais que a gente tem que fazer aqui? Agora esse aqui era o cálculo a ser realizado. Então a gente já fez o cálculo, já tem os valores aqui, né? Tudo certinho. Agora a gente precisa o quê? Um gráfico. Então o Excel, ele tem formas interessantes de você criar gráficos, né? Criar um gráfico de barras que mostre do maior para o menor salário, tá? Incluir o nome do cargo. Então agora a gente só vai pegar uma informação, o salário, e vai criar um gráfico com essa informação, tá? Então vamos olhar aqui. Eu posso pegar, vamos tentar de várias formas, né? Posso fazer isso de várias formas. Então aqui eu tenho um salário bruto, né? Então essa informação que eu quero. Só que eu quero do maior para o menor, tá? Então assim, eu poderia chegar aqui, vejam que está em ordem alfabética, né? O nome do cargo, ó. Abastecedor é o primeiro e o torneiro mecânico é o último. Eu poderia chegar aqui e ordenar isso daqui pelo maior salário, do maior para o menor. Mas eu não quero mexer na minha planilha, né? Está tão bonitinho aqui, tudo organizado. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essas informações aqui para baixo, tá? Vou copiar o cargo e o salário, já que eu vou criar um gráfico em cima disso. Ctrl C. E eu venho aqui para baixo e Ctrl V. Copio essas informações. Aí eu posso mexer à vontade, né? Já fiz aqui a minha planilha com as despesas totais. Agora eu vou criar um gráfico em cima dessa planilha aqui dos salários, tá? Para eu criar do maior para o menor, que é o que ele está pedindo lá, né? Mostre do maior salário para o menor salário. Eu vou usar a opção de ordenação aqui do Excel, tá? Então posso selecionar aqui os meus dados que eu quero ordenar. Não pode ordenar, não pode selecionar só isso, senão ele vai ordenar e vai bagunçar o resultado numérico aqui, o valor numérico. Você tem que selecionar toda a informação que você está precisando, tá? Aí você vem aqui em dados, tá? Classificar. Ele vai abrir essa janelinha. Aí olha só, tem coluna, classificar em ordem. Então a coluna que eu quero classificar pelo salário, né? Já que é do maior para o menor. Não é pelo nome do cargo. Pelo nome do cargo já está classificado. Então eu vou classificar pelo salário. Eu vou classificar pelo valor da célula, pela cor da célula, pela cor da fonte, tá? É pelo valor da célula. E eu quero do maior para o menor. Aqui está do menor para o maior. Então eu vou do maior para o menor. Quando eu clico aqui, ele automaticamente ordenou. Ó, o maior salário é do agente de inspeção de qualidade. Recebe R$ 3.992,35. E o menor salário é do costureiro na confecção em série, que recebe R$ 2.022,86. Ok? Então a gente já ordenou, mas essa aqui é para criar um gráfico, né? Um gráfico de barras. Então eu volto lá no Excel, seleciono a informação que eu quero criar um gráfico, ok? E venho aqui, ó, inserir gráficos. Estão vendo aqui a aba dos gráficos? E aí eu vou poder escolher o gráfico, tá? Ele quer um gráfico de barras. Então é o primeirinho aqui, ó.
Então tem vários tipos de gráficos. Quando eu clico em cima, ele vai me mostrando os exemplos de como vai ficar. Ó, coluna. Ok. Tem alguns gráficos que, como esse dado só tem uma coluna, né, de informação numérica, não faz sentido, né, apresentar. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó, 2 a 2. Eu teria que ter uma outra informação aqui para ele fazer sentido, né? Aí ele iria colocar de 2 em 2. Então o que faz sentido é esse gráfico aqui, ó. Quando eu clico nele, ele montou o gráfico aqui do lado. Eu posso aumentar aqui, né, para aparecer todas as informações completas aqui embaixo, tá? Clico aqui fora e aí ele salvou o gráfico aqui. Então veja o seguinte, quando você está selecionando uma célula, veja que não aparece nada aqui do lado, né? Nenhuma aba. Mas quando você clica no gráfico, ele aparece aqui, ó, 2 abas a mais: design do gráfico e formatar. Design do gráfico, você pode modificar, né, a forma do gráfico. E formatar, você pode escolher algumas opções gráficas para o gráfico. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver o estilo para o gráfico. Então aqui tem vários estilos para esse tipo de gráfico. Quando eu clico ele muda, ó. Então esse aqui está colocando os valores em cima da barra. Esse aqui está colocando os valores na barra, não ficou legal. Então eu vou e escolho. Esse aqui está colocando as linhas de grade lá atrás, ó. Esse aqui é no preto. Esse aqui tem um efeito nas barras. Então você vai escolher o que vai ficar melhor para você. Tá? Vamos deixar esse preto aqui bonito. Aí agora eu posso, ó, modificar aqui o layout das informações, se eu quiser. Aí vai do gosto do cliente, né? Ok? Formatar. Vamos ver aqui o que tem de formatar. Para adicionar informações. Posso clicar aqui, ó. Modificar o formato do título, né? Configurar da maneira que fique melhor. Deixa eu dar um título para esse gráfico. Ok? Então posso fazer diversas formatações aqui em cima do meu gráfico. Tá? Ah, eu não gostei desse gráfico. Eu não quero em barras, eu quero outro tipo de gráfico. Não tem problema. Você clica aqui nele. Tá? Alterar tipo de gráfico. Aí você vai escolher outro gráfico. Pizza. Vamos ver como é que... Oh, linhas. Como é que fica com linhas? Geralmente linhas é bom quando eu tenho dois tipos de informações, né? Mas aqui seria linhas. Gráfico de pizza. Ok? Aqui, ó. Cada salário, né? Como é muita informação, o gráfico de pizza não fica legal. Mas você pode mudar à vontade aqui, ó. Barras. Então, dependendo do tipo de dados, faz sentido usar ou não um determinado tipo de gráfico. Tá?
Dúvidas até aqui, pessoal? Qual é a pontuação dessa planilha? 3 pontos, tá? O que eu posso fazer aqui para melhorar essa formatação? Então agora a gente vem aqui nos estilos, né? Então você pode selecionar aqui os títulos das colunas, né? Escolher aqui ó, um estilo para ela. Posso colocar aqui em azul. Colocar em azul claro. Vejam que não tem aqui as grades, né? Eu posso selecionar minha planilha e usar esse botão aqui, ó, para adicionar as grades. Todas as bordas. Aí ele vai colocar as grades para mim. Posso ordenar, aumentar e diminuir aqui o tamanho da coluna. Vejo que quando eu diminuir aqui, né, ele escondeu quantidade de funcionários. Como é que eu faço para essa quantidade de funcionários seguir na linha, né? Eu uso esse botão aqui, ó, quebrar texto automaticamente. Aí automaticamente ele ajusta o tamanho da célula para esse dado aqui. A mesma coisa, cargos. Eu posso diminuir aqui, selecionar todos os cargos e quebrar texto automaticamente. Então, aonde não der, dentro desse espaço da coluna, o tamanho da célula, ele vai quebrar para a próxima linha. E aí você pode organizar a tua tabela da melhor forma possível. Tudo bem? Então, dúvidas até aqui nessa primeira planilha, pessoal? Professor, essa parte de quebrar texto é onde mesmo? É aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Quebrar texto automaticamente. Fica qual? Arquivo, Não, na página inicial. Página inicial. Página inicial. Onde tem a formatação da fonte e tudo mais. Tá? Ei, professor, esse cálculo aí que o senhor fez, 23, o senhor multiplicou ou somou? Que deu 25.447,92. Esse 25.000 aqui foi o valor do salário vezes 12, que é a quantidade de meses, né? Para eu ter o valor anual, a despesa anual. Ah, anual é ano, né? Isso. Ah, tem aqui dizendo tudinho, vez 65 vai ter resultado, porque é 65, 12, 23, vai ter resultado. Isso. Então vamos para a próxima planilha. Ah tá. Aí quais são os descontos? Menos 1/10 por cada célula mal formatada. Então digamos que você deixou assim, ó, essa planilha. A célula está mal formatada, né? Digamos que você deixou assim a sua planilha. A célula está mal formatada. Então você vai perder 2/10 aí pela má formatação da célula, tá? Então tem que se acostumar a deixar a célula bonitinha. Estão vendo aqui que vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá? Não tem problema. Desde que vocês deixem toda a informação bem organizada, tá? Viu que para não bagunçar... Professor, Oi. eu não estou entendendo como é que a gente descobre a numeração para multiplicar, entendeu? 65, 12, 23, da onde você tirou isso? Qual a numeração que você está falando? Quantidade de funcionários. Não, a quantidade de funcionários eu copiei da planilha que vocês receberam. Ela está aqui, ó. Ah, tá aí, né? Ela tem uma planilha de dados. Tá aqui ela, ó. E eu copiei essas informações de lá. Então já é dado a quantidade de funcionários e o salário também já é dado, tá? Tudo bem? Ah, então as duas para dar esse outro número aí grande, isso você multiplicou, não foi? Isso. Primeiro a despesa anual eu multipliquei por 12.
12 meses. E a despesa total, eu multipliquei essa despesa anual pela quantidade de funcionários. Então ficou 23 vezes 25.447, que deu esse valor aqui, tá? E aí eu coloquei para as outras células. Então vamos falar agora da próxima planilha. Menos 0,2 por cada erro de fórmula. Se vocês não estiverem usando fórmula, tá? Para fazer esses cálculos, tem que usar fórmula. E menos 0,5 por ausência do gráfico. Se não colocou o gráfico, se não fez esse gráfico aqui, você perde 0,5, tá? Não tem mistério. Seleciona a informação que eu quero criar o gráfico, vai lá em inserir e seleciona o gráfico que você quer. Tá? Já está criado o gráfico. Basta colocar aqui um título para ele. Já está tudo certo. Vamos para a próxima, que o tempo está passando. Lista de despesas do departamento de RH. Então, será dado o nome da despesa e o valor mensal. Então, vamos ver se tem isso aqui lá. Despesa do RH, custo de pessoal, custo de material, investimentos e aqui o valor mensal. Então, eu vou copiar essa informação lá para a planilha. Ctrl C, Ctrl V. Então tá aqui a informação. Se é valor, já coloco aqui como moeda, né? Calcular a porcentagem de cada despesa sobre o valor total. Calcular a porcentagem de cada despesa sobre o valor total. Então tem várias formas de fazer isso aqui, ó. Qual é o valor total? Então eu tenho que somar aqui todos esses valores, certo? Então eu vou colocar aqui embaixo valor total e vou somar. Isso aqui é igual a soma, né? E aí eu clico e arrasto para baixo, selecionando as células que eu quero somar. Então vai ser do B2 até o B7. Fecha parênteses. Enter. Então o valor total deu 43.110. Ele não quer mais nada, né? Ele já mandou só calcular o valor mensal. Então o valor total é 43.110. Então eu quero saber quanto que é 10.360 de 43.110 em porcentagem. Eu quero saber qual é a porcentagem das despesas, né? Uma forma da gente calcular a porcentagem é dividindo, né? Então isso aqui seria a porcentagem do custo de pessoal, seria isso aqui, 10.000 dividido, que é o barra, pelo total aqui, né? Então teria o que, ó? 0,24, que corresponde a 24%. Eu vou clicar aqui e vou tentar configurar como porcentagem, ó. 24%. O próximo. Você foi aonde? Porcentagem? Isso aqui, porcentagem, para representar como porcentagem. Ah, tá. O que acontece? O que é a porcentagem? Porcentagem é um número que vai de 0 até 1, né? Se a gente for levar ao pé da letra. Então, por exemplo, 0,99 é igual a 99%. Mas se eu botar 99, não é 99%. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai botar 9.900%. Tá? Então, o teu numeral de porcentagem sempre tem que estar num decimal entre 0 e 1. Então, o próximo. Isso aqui é igual a esse valor dividido pelo total. Vamos ver se arrastando vai dar certo. Não deu. Vamos ter que fazer aqui. Isso aqui é igual dividido pelo total.
Isso aqui é igual a isso dividido pelo total. Isso aqui é igual a 2.400 dividido pelo total. Isso aqui é igual a 6.000 dividido pelo total. Então tá aqui as porcentagens, ó. 12%, 23%, 20%, 5%, 13%. Seleciono aqui, ó, coloco no formato de porcentagem aqui em cima. Aí ele me deu as porcentagens. Tá? Vamos ver o que mais. Criar um gráfico de pizza que mostra as porcentagens das despesas. Incluir o nome da despesa. Então, vamos ver aqui. Vamos ver se eu selecionando só a parte que eu quero, ele vai conseguir gerar um gráfico de pizza decente. Então selecionei o nome da despesa e a porcentagem. Inserir gráficos, pizza. Deu certo, né? Vou ver aqui pizza 3D. Só que tem um negocinho aqui, ó. Criar um gráfico de pizza que mostra as porcentagens das despesas. Então vamos ver lá nas configurações se tem como eu mostrar as porcentagens. Então tá aqui. Esse aqui é o certo. Deixa eu botar aqui o título. Então aqui eu tenho, ó, azul 24%, custo de pessoal interno. Laranja 13%, custo de material. Cinza 23%, investimentos. Amarelo 20%, despesas de viagem. Azul claro 6%, custo de pessoal externo. E verde, custo de marketing e publicidade 14%. Então está de acordo com o que ele pediu. Organiza aqui para baixo. Formata essa tabela para ficar bonitinho, né? Vem aqui. Seleciono. Ok? Essa última linha aqui eu vou colocar toda ela. Tem uma formatação aqui que eu gosto de cálculo, tá? Que é essa daqui, ó, total. Ela põe duas linhas azuis e um embaixo e uma linha azul em cima. É uma configuração interessante para valor total. Tudo bem? Então isso aqui é uma formatação. Eu posso também modificar aqui se eu quiser. Colocar em negrito. Aumentar o tamanho da fonte. Fica à vontade para editar aí. Posso colocar isso aqui centralizado. Ok? Posso colocar essa parte aqui em negrito. Certo? Menos 1/10 por cada célula mal formatada. Deixa eu ver se eu tenho alguma célula mal formatada aqui. Não, tá tudo formatado, bonitinho. Então tudo certo com a minha planilha. Menos 0,2 por cada erro de fórmula. Aqui tá tudo certo, ó, calculando a porcentagem certinha, né? Se tivesse algum erro aqui, somando alguma coisa que não devia, né? Ou então, por exemplo, esse valor total, ele está somando até aqui, ó, até o B8. O B8 não tem nada, né? O resultado está certo, mas a fórmula está errada, porque a fórmula tem que pegar só do B2 até o B7. Então, quando as tutoras forem olhar, se tiver assim, célula de mais ou célula de menos, elas vão descontar essa pontuação aí de vocês. Por exemplo, poderia estar errado aqui, ó. Poderia estar pegando só até a B6.
calculando o valor total errado, né? Então tem que tomar cuidado para pegar a célula correta. E menos meio ponto por ausência de gráfico. Se não tiver o gráfico, do jeito que foi pedido aqui, vai tirar meio ponto de vocês. Então vamos para o último, lista de clientes. Lista de clientes da empresa e o valor mensal das compras. Então será dado o nome do cliente e o valor mensal das compras. Vamos ver lá. Compra de clientes, está aqui, ó. O nome do cliente e o valor mensal. Então vamos copiar isso aqui. Ctrl C. Ctrl V para cá. Ajusta aqui as colunas. 2 cliques aqui. Formata isso aqui como valor monetário. Né? E vamos ver o que ele vai pedir. Ordenar os clientes em ordem alfabética. Ok, vamos lá. Então eu vou selecionar os clientes e os valores. Eu não posso selecionar só essa tabela, senão ele vai ordenar só essas tabelas e vai deixar o valor intacto aqui. Vou selecionar. Vem em dados, classificar. Ok? Classificar a coluna cliente pelo valor da célula de A a Z. Então o primeiro é a Ana Carolina e o último é o Vinícius Almeida. Ok? Depois, calcular a média de compras de todos os clientes. Então vou calcular uma média de todos os clientes. Ok. Então eu vou usar aqui embaixo, né? Média de compras. Então isso aqui vai ser igual. Aí eu vou usar a fórmula média para calcular. Média. Tá? O Excel ele autocompleta. Então eu tenho vários tipos de média. Se eu quiser eu posso clicar aqui nessa média. Aí ele já vai abrir e vai completar para mim. Aí ele vai me dizer como que eu formo essa fórmula. No caso, essa fórmula tem um número 1, número 2 e assim sucessivamente. Separados por ponto e vírgula ou por um intervalo. Aqui tem uma ajuda que diz o que essa fórmula faz e como que eu devo usá-la. Tá? Se for necessário. Mas na média é fácil. Eu venho aqui e seleciono os valores que eu quero calcular a média. Fecho parênteses e Enter. Então ele calculou a média aqui. Ó. A média de compras de cada cliente, dos clientes, né, é de R$ 5.489,60. Então essa aqui é a média. Criar uma célula que indique que um cliente é especial. Compras acima de 5.000. Obrigatório usar a fórmula IF, que é o se. Se o teu Excel tiver em inglês, vai ser o IF. Se tiver em português, vai ser o se. Ou seja, vou ter uma célula que ela vai ter a palavra especial, né, o texto especial nela, se a compra for maior do que 5.000. Então isso aqui é bem simples de fazer. Então vou botar aqui em cima, ó, como é que é a classe do cliente, né? Vamos botar assim, classe. Então olha só, a célula vai fazer a seguinte pergunta: se essa célula aqui for maior do que R$ 5.000, eu vou escrever especial. Tá? Se não for maior do que 5.000, eu vou deixar em branco. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Eu vou botar o igual, o se, né? Se eu clicar aqui, ele vai completar para mim. Ó. Então eu tenho três coisas. Eu tenho um teste lógico,
eu tenho um valor se verdadeiro e eu tenho um valor se falso. Tá? Então, qual é o teste lógico? Se essa célula aqui, ó, AB2, para Ana Carolina, for maior do que 5.000, aí ele diz aqui para mim, ó, tem que ter um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Aí eu vou, qual valor se verdadeiro. Então, se for maior do que 5.000, o que, que eu vou botar? Aí eu abro o aspas e coloco aqui, ó. Terminei antes do tempo. Coloco aspas e escrevo especial. Ok? Ponto e vírgula. O valor se falso. Aí eu vou deixar em branco. Enter. Então vejam que automaticamente ele preencheu a célula com um texto especial. Por quê? Porque 20 mil é maior do que 5.000 reais. Então nessa célula B2 maior do que 5.000 especial. Tá? Ó, nossa chamada termina em 10 minutos. Vamos ter que correr, que agora tem limitação, né? Agora eu clico aqui, ó, e arrasto para baixo para copiar para as outras células. E aí ele vai colocar especial só onde for maior que 5.000. Aqui, ó, 7.800 é maior do que 5.000. 9.600 é maior do que 5.000. Tudo bem? E aonde não é maior do que 5.000, ele deixou em branco. Formatar condicionalmente com vermelho valores de clientes abaixo de R$1.000. Então aqui é o seguinte, pessoal, tem uma opção no Excel que você seleciona as células, aí você vem bem aqui, ó, formatação condicional. Tem várias opções aqui, ó. Mas eu posso colocar aqui, ó, regras de realce de célula. Aí tem várias regras, ó. É maior do que um valor, é menor do que um valor, está entre, é igual. No caso aqui, como é menor do que R$1.000, eu vou botar em vermelho. Eu clico aqui. Aí eu digo, ó, o valor que eu quero que ele fique vermelho. No caso, menor do que R$1.000. Preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Ok. Então ele colocou em vermelho todos os valores que são menores do que R$1.000. Por exemplo, se eu mudar aqui 2.200 para R$300, ele vai colocar em vermelho. Se eu mudar aqui 4.800 para 200, ele vai colocar em vermelho. Tudo bem? Então, menos 1/10 por célula mal formatada, 2/10 por erro de fórmula, 3/10 por ausência de ordem alfabética. A nossa planilha está em ordem alfabética, então está direitinho. 3/10 por ausência de célula especial e 3/10 por ausência da formatação condicional. Lembra que eu estou gravando, vocês podem assistir isso aqui de novo, tá? Pode fazer sua pergunta. Você poderia mostrar de novo como coloca em ordem alfabética? Ordem alfabética. Você vai selecionar os nomes e os valores. No caso aqui, como eu adicionei uma coluna extra, você vai adicionar todas elas, tá? Aí você vem aqui em dados, classificar. Aí aqui em classificar. Aqui em classificar você vai dizer o que você quer ordenar. Cliente, compras, classe, é por cliente. Valor da célula de A a Z, para ser em ordem alfabética. Se fosse em ordem inversa, de Z até A, você vem aqui e muda. De Z até A, do menor para o maior. Né? Aí começou do Vinícius e terminou na Ana Carolina. Então é aqui em dados, classificar, você escolhe a coluna que você quer pelo valor da célula e de A a Z. Tudo bem? Não esquece de... Nessa última
Formatada? O gráfico, o senhor vai querer o gráfico? Não pede gráfico. Tá bom? Ah, tá bom. Ó, a gente tem 6 minutos para encerrar a ligação, que agora tem limitação de tempo, né? Então vamos deixar aberto aí para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Professor, é difícil. Rosângela, Professor do céu, que planilha, hein? tá fácil. Você vai poder assistir o vídeo depois, vai fazer em casa tranquilo. Tranquilo. Sem desespero. Ah, vai estar disponível, né? O passo a passo? Vai esse vídeo que eu acabei de fazer. Todo o trabalho. Graças a Deus. Tá ótimo, obrigado. Tá, Francisca, você queria falar alguma coisa? Não, o professor está dizendo assim que é muito difícil essas fórmulas aí, se falso, maior, igual. Baixa o vídeo, assiste em casa, tranquila que você consegue fazer. Sem desespero. Tá bom, então. Tá. Professor, em relação a esse trabalho, não, acho que não tem como ter capa, ter tudo mais, ou só vai querer algo? Não. É só isso mesmo. É só isso que a gente acabou de criar aqui. Uma planilha com lista de cargos e um gráfico, uma lista de despesas e uma lista de clientes. Lembra que vocês não vão precisar digitar nada disso daqui. Tá tudo na planilha que eu já deixei lá para vocês, lá na área do trabalho. Ninguém vai ter que digitar nada, é só formatar. Professor, a gente envia em formato do Excel mesmo, né? É Excel. Isso aí é Excel, tá? Ok. E na segunda planilha, na parte da porcentagem lá, eu vi que o senhor deixou em branco, mas tem problema assim, se, por exemplo, eu quisesse escrever ali em cima a porcentagem para completar a tabela? Não. Pode botar. precisa? Pode botar, não tem problema não. Tá bom, valeu. Mais alguma pergunta, gente? Se a gente tiver mais dúvida, a gente pode mandar mensagem, né, professor? Pode, fica à vontade. Tá bom. Mas por favor, assistam o vídeo de novo. Não vão fazer pergunta que eu já tenha respondido, né? Assiste de novo, vai fazendo passo a passo, vai dando pausa no vídeo, vai fazendo no teu computador, tá? Que aí vocês conseguem, com certeza. Eu falei rápido aqui por causa da limitação de tempo, né? Mas em casa, pausando o vídeo, tranquilo, vocês conseguem. Mais alguma pergunta? Boa noite, professor. Então tá bom. Então boa noite, gente. Foi um prazer revê-los aí. Espero Boa noite, que professor. todo mundo tenha aproveitado e bom trabalho para vocês, tá? Não vão deixar para cima da hora. Professor, professor. só uma dúvida. Sim, Rapidinho. pode Por falar. que o senhor pode gravar as aulas e deixar à nossa disposição e os outros professores não podem? É porque eu tenho um programinha que a gente pagou por ele. Aí Tá bom então. Obrigada. ele facilita a minha vida, entendeu? Mas aí ele é pago, eu não tenho como disponibilizar para os outros professores. Então tá, gente, agradeço vocês, tá? Qualquer coisa eu tô por aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite.